Boa noite a todos. Boa noite. As duas tábuas da lei. Vamos começar aqui, tem alguns slides atrás aí. Mas nós vamos começar aqui do Salmo 119, versículo 44. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, né? Eternamente. Para sempre e eternamente. A lei de Deus deve ser observada continuamente, sem parar. Entra geração, sai geração, e a lei de Deus continua para sempre e eternamente. Para aqueles que dizem que não existe mais lei, Pois eu não sei. quando eles vão explicar esse texto, eles explicam o quê? Se é eterna. Para sempre e eternamente. Não, mas aí era só para o salmista, quer dizer que para nós não é mais? Eternamente é para acabou. Claro que é para todos, né? E para sempre. Né? A lei de Deus é eterna, como o próprio Deus é eterno. Primeiro João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. Guardar os mandamentos de Deus é agradável a Deus. Ele gosta quando guardamos os seus mandamentos. Se estivermos fazendo a sua vontade, agradando a Ele, nós vamos pedir as coisas para Ele, Ele vai nos dar. Ele é um Pai amoroso. Se uma pessoa pede um pão, Ele não vai dar uma pedra. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. E o Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Aí o próprio Moisés dizendo que recebeu da parte de Deus duas tábuas escritas com o dedo de Deus. Significando dizer que o próprio Deus escreveu e passou para ele, para que ele transmitisse ao povo. Nelas, ou seja, nessas duas tábuas de pedra estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco lá no monte, lá no meio do fogo, no dia da Assembleia. Isaías capítulo 3, versículo 12. Os opressores do povo, do meu povo, são crianças. E mulheres dominam sobre ele. Significa dizer que mulheres dominam sobre o povo de Deus. Aqui, quando foi dito no período de Isaías, aí, certamente essa história se repetirá nesses últimos dias. Ah, povo meus, que te guiam te enganam. Mas as pessoas jamais acham que os guias estão enganando. Né? Qualquer pessoa pode dizer que está enganando, mas menos o guia do povo de Deus. O guia do povo de Deus não engana ninguém, não. E o Senhor está dizendo, ó, os que te guiam te enganam. Não engana não, engana, está aí. Isaías está dizendo que engana. Está registrado dizendo em Isaías 3, verso 12, que os que te guiam te enganam. Então engana. E não só engana não. Eles destroem o caminho que a gente devia andar. Os caminhos das veredas antigas, eles não querem andar não. Nós não andaremos nele. Olha como o povo parece criança. Criança que não sente o perigo, né? As coisas estão acontecendo, né? Não tem noção das coisas. São crianças. Então a maior aflição no grande, ele só vinha para ele não estar acontecendo nada, porque não sabe.
Mulheres dominam sobre ele. Os que estão guiando estão enganando, estão destruindo o caminho que deve andar, mas o povo ainda fica agindo como criança. O grande conflito na página 458, aos homens verem que não pode sustentar a sua atitude pelas Escrituras, porque a lei de Deus vai ser bem exaltada, as verdades vão vir à tona, os tapadores de brecha vão colocar a verdade e tapar essas brechas, e aí os homens não vão poder sustentar as atitudes dele pelas Escrituras, vão se decidir eles a manter a todo trânsito, e com o espírito mal vão atacar o caráter e os intuitos do remanescente, daqueles que permanecem na defesa da verdade, que não é popular, e por isso eles vão atacar o caráter, tá? E os intuitos dos defensores da verdade, porque eles não podem sustentar a atitude deles pelas Escrituras. Aí os que falam a verdade agora vão ser odiados por eles. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos, no tempo dos patriarcas, dos profetas, dos discípulos de Jesus Cristo ali, e no nosso tempo não vai ser diferente. Assim como Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, eu e você também vai ser, se falarmos a verdade. Assim como Jeremias foi considerado como um traidor, eu e você também seremos, se falarmos a verdade. Assim como o apóstolo Paulo foi chamado de profanador da igreja, do templo, nós também do mesmo jeito seremos chamados, caso falemos a verdade. De forma que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4,16, tornando porventura vosso inimigo, tornei porventura vosso inimigo, por falar a verdade, nós também nos tornaremos inimigos, se falarmos a verdade. Meditação matinal de 4 de junho de 2002. Cristo Triunfante, página 161. Deus enviou Elias a Israel com mensagem de advertência. Qualquer um que foi enviado hoje para dar advertência à igreja não são bem vistos, assim como também Elias não foi. Quem rejeita o mensageiro, rejeita aquele que enviou o mensageiro. E quem rejeita o mensageiro e a mensagem, certamente não aceita. Logicamente, quem rejeita o mensageiro e rejeita Deus, não aceita a mensagem. E a mensagem que foi dada para Elias levar a Israel foi uma mensagem de advertência. Mas quem aceitou a advertência? O rei? Não. O povo? Não. Nem o rei e nem o povo aceitou a advertência da qual Deus mesmo tinha enviado Elias a dar a advertência para Israel. Israel, ninguém aceitou a advertência. Mesma coisa hoje. O líder maior do Israel espiritual vai aceitar a advertência? Não. E o Israel espiritual vai aceitar? Não. Porque os que vão aceitar são um pouquinho só. Israel que na areia do mar não vão aceitar, mas o remanescente vão aceitar. Porque eles são obedientes. E eles acreditam nas advertências que Deus dá. E vão ser despertos. Vão aceitar a advertência, vão obedecer a Deus. E esses que aceitam a advertência, eles mesmos, juntamente com aqueles que deu a advertência, vão ser considerados mensageiros do mal, como Elias foi. É o mensageiro do diabo, o mensageiro de Satanás, né? É o mensageiro das trevas, do mal. Porque Elias foi mandado por Deus com a mensagem de advertência, mas nem o rei
Nem o povo aceitou e ainda consideraram Elias como um mensageiro vindo da parte do inimigo. Já pensou? Assim serão tratados os mensageiros de Deus nesses últimos dias também. Eles vão também, Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, página 467. A religião de muitos dentre nós será a religião do Israel apostatado, que nem aceita a advertência e ainda chama o outro, o que Deus manda como mensageiro, de mensageiro do mal. Essa aí é a religião de apostatado, quando não aceita a advertência. E quando não aceita o mensageiro de Deus e ainda diz que o mensageiro de Deus é mensageiro do inimigo. Por quê? Porque eles amam mais aos seus caminhos, não querem andar nos caminhos do Senhor, nas veredas antigas. Quando alguém chega ensinando nas veredas antigas, ele diz, nós não andamos nesse caminho. E aqueles que estão ensinando a andar nesse caminho das veredas antigas, são considerados como mensageiros do mal. Esses aí estão querendo andar nos seus próprios caminhos. Se vier alguma advertência, eles não gostam, porque eles não querem sair do caminho deles. Esses aí, eles preferem que deixem eles quietos, sem preocupar eles. Eu quero andar no meu caminho, deixa o meu caminho em paz. O grande conflito, página 596. Cristo previu que o fato de acatar a autoridade a que se entregavam os fariseus e os escribas não cessaria com a dispersão dos judeus. Olha o que Cristo previu. Pelo fato de acatar da autoridade a que se entregavam os fariseus e judeus, escribas, né? Pelo fato disso não cessaria com a dispersão dos judeus. Os judeus foram dispersos, né? O povo de Deus hoje está espalhado em todos os cantos da terra. E o Senhor deseja que o seu povo seja reunido mais uma vez. E o próprio povo de Deus, o Israel espiritual, eles também vão ser ajuntados. Irmão, e a gente vê hoje que, por os olhos a gente vê assim, do jeito que está o mundo, pensa que não tem ninguém mais que seja justo. E aqueles homens que foram mortos tudinho de joelho, cada um de casa de um quarto, morreram ali por Cristo. Pode ser a religião deles como quiser, mas eles morreram por matar Cristo. Mataram tudinho, levantaram eles. Cada um tinha uma raça. O grande conflito, na página 596 ainda, aí, diz com o olhar profético, olhando pelo olhar profético lá para o futuro, viu a obra de exaltação da autoridade humana. Assim como Cristo vê o futuro, ele através da sua palavra, ele deixa as suas orientações para que nós possamos ver da forma como ele vê, como ele viu. Ele viu que o homem ia se exaltar, o homem ia se encher, se inflamar, numa obra de exaltação própria. Os homens hoje eles exaltam muito as autoridades humanas e esquecem da principal autoridade que está acima de toda e qualquer autoridade. A Deus até permite que aconteça algo para a pessoa parar de idolatrar tanto o ser humano, né? Você está valendo muito. Agora, de que forma os homens são exaltados? Irmão, quando os homens, as autoridades, elas fazem leis para reger a consciência alheia, isso é uma forma de exaltação humana. Olha a finalidade. Quando Cristo viu com o olhar profético a obra de exaltação da autoridade, eram autoridades que tinham a finalidade de dominar e reger a consciência do outro. Então a pessoa pode fazer assim.
Tu só vai até aqui, isso tu não pode. Isso aí é reger a consciência dele. Ou seja, você não vai mais ter direito de fazer o que você escolher fazer, não. É o que eles escolheram para você fazer. Então Cristo viu isso. Isso que está acontecendo nos nossos dias, Cristo já olhou lá atrás, com o olhar profético dele. E a qual tem sido para a igreja uma tão terrível maldição em todos os tempos. O que tem sido maldição para a igreja em todos os tempos, irmão? Querer reger a consciência do outro. A Bíblia tu não pode interpretar do teu jeito. É o que a igreja interpreta, é o que tu tem que interpretar. Não é só lá nas autoridades lá políticas, não. A autoridade também eclesiástica, religiosa. Teve aquele caso de Demetrio que impediu até os irmãos de estudar com pessoas que estavam na Ou seja, não recebe esses irmãos na tua casa. Isso aí é uma forma de dominar a consciência do outro. Rapaz, deixa eu seguir minha consciência. Essa aí foi a exaltação que foi vista nas autoridades humanas. Não dá nem água para ele. Tem que confiar só no teu pastor. Não escuta as doutrinas deles, são tudo doutrinas de demônios. São tudo um bando de demônios, esse povo. Cristo viu tudo isso. Então que os homens estavam começando a reforma dele, que ele dava o cara de pregar na igreja, ele pregava. Olha então, você vai pregar, mas tu já sabe. Tu já sabia que ele não podia pregar. Isso é uma maldição para a igreja. Um irmão ser dominado pelo outro, a consciência dele é uma maldição. Ou seja, tu não pode fazer assim, tu só tem que fazer assim. Do jeito que o pastor te disser, é o que tu tem que fazer. E nem sempre é assim, né? Se o pastor tiver certo, obedece. Se não tiver, você não está na obrigação de obedecer o erro, não. Mas o final jamais pretende permitir que as pessoas controlem a nossa individualidade. Se algum pastor disser assim, olha, tu tem que fazer só assim, e a Bíblia diz de diferente, ele diz, não, pastor, eu sou obediente às autoridades, ao Senhor e qualquer uma autoridade. Mas nesse caso aqui eu tenho minha consciência. A minha consciência está dizendo que o Senhor está errado e a Bíblia aqui está certa. Mas tudo isso o Senhor viu no seu olhar profético. E sabia que os líderes iam enganar o seu povo e ia destruir as veredas dele, para que eles não andassem nas veredas antigas. E suas tremendas acusações aos escribas e fariseus, bem como as advertências ao povo, para que não seguisse aqueles guias cegos, foram registrados como aviso às gerações futuras. Presta atenção como era que Jesus fazia. Ele dava advertência, os seus mensageiros davam? Davam. Para que ele viu Elias? Para dar advertência à sua igreja. Jesus dava essas advertências? Dava. Ele é um exemplo. Agora, que tipo de acusação era que ele fazia aos escribas e aos fariseus? Era tremenda, não era nada fácil, não. Era acusações tremendas. Existem os líderes hoje correspondentes a fariseus e escribas modernos? Existe. Precisam eles de acusações tremendas também? Precisa. Eles não gostam, mas precisam. E as advertências que ele dava ao povo? De que forma era essa advertência? O povo era orientado, olha, vocês estão seguindo os guias cegos de vocês aí, ele vai enganar vocês, eles estão enganando vocês. Ou seja, isso que eles estão fazendo com vocês aí, isso aí é uma forma de dominar a consciência de vocês. Lembra que hoje o pessoal diz que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça do fulano, do ciclano? Pois é. Lavagem cerebral é isso aí. Quando as pessoas dominam a mente dos outros. Tá? Nós temos um guia infalível, que é a Bíblia. Essa é infalível. A palavra de Deus. Ele advertiu ele, disse que pensava que era pão, que não tinha levado. Para não se contaminar.
Então essas acusações, não, essas advertências ao povo, as acusações eram aos líderes, olha lá. Ao povo era advertência. Acusação é uma coisa, advertência é outra. O povo, coitado, estava ouvindo dos líderes. Os líderes ensinando erro, então os que estavam ensinando mereciam ser acusados pelo que estavam fazendo. Mas o povo merecia ser advertido. Olha, vocês estão escutando essas coisas dele, mas eles são guia cego. E um guia cego, se você tiver cego, todos os dois vão cair no buraco. Então a advertência era para que não permanecesse dormindo e depois cair no barranco junto com eles. Ok? E Jesus disse-lhes, lá em Mateus capítulo 16, de 6 a 8: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. A irmã deu uma pinceladinha já nesse texto sobre o pão, né? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se Jesus está falando para nós ficar cautelosos acerca do fermento, então ele está falando de um negócio de pão, né? E Jesus, percebendo isso, que ele estava entendendo por esse lado, disse: por que vocês ficam arrazoando entre vocês aí? Homem de pouca fé. Sobre o não ter trazido pão. Ou seja, entenderam totalmente errado, né? Estavam arrazoando entre eles, pensando que era o pão, né? E estava dizendo: vocês são de pouca fé que vocês não terem trazido pão. E falou do fermento, ele disse: rapaz, o pão, nós não trouxemos pão. Ele está falando do pão. Não compreendeis ainda? E nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? Não entenderam ainda o que eu estou querendo falar sobre o fermento? O fermento ele faz crescer, ele faz? A massa, né? A doutrina é fermento. Ela aumenta. Mas também, se for um fermento negativo, né, ruim, volta o pão para crescer com a coisa ruim, né? Vamos dizer assim. Eu estou me referindo à doutrina aqui dos fariseus, que foi que ele se referiu, né? Porque a doutrina de Cristo era diferente da dos fariseus. E era o povo de Deus, né? Jesus acusou eles de estar ensinando o povo erradamente e advertiu o povo por estar escutando eles em tudo que eles diziam, porque a questão é questão de confiança também. Qual é a doutrina sã? É SS. Não, mas agora a igreja tem SS. Não, mas os pastores ensinam SS. Mas aí você tem que saber discernir qual é a doutrina sã e a que não é sã. Não deixe ninguém pensar por você. E lembra quantas alcofas sobraram? Foi levantado ainda quantas alcofas, vocês lembram? Quantas cestas? Nem dos 7 pães para 4.000. E de quantos cestos vocês também recolheram? Levantaram? Os discípulos foram chamados a atenção para entender a coisa, né? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, olha, eu falei isso aqui, mas não estou falando de pão literal, não estou falando de pão desse pão que se come. Se vocês não entenderam ainda, mas agora vocês vão entender. Vocês se guardem, se acautelem, tenha cautela acerca da doutrina deles. Estão enganando vocês não perceberam ainda. Vocês estão deixando eles dominar a mente de vocês. Então compreenderam, olha só. Agora que eles vieram compreender, olha como ele era tardio no raciocínio. Então compreenderam
que não disseram que se guardasse do ferimento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Bem explicado, porque eu não entendi. E agora ele deu ordem. Agora foi uma ordem. Olhai, guardai-vos do ferimento deles, viu? Dos fariseus. E guardai-vos também do ferimento do Herodes, viu? Ele é o rei, mas não é porque ele é rei que vocês não devem se guardar da doutrina dele, não. Tem a cautela da doutrina do Herodes também. Além de ter cautela da doutrina dos fariseus, tem cautela da do Herodes também. Aí entra o político e o religioso, viu? Não é tudo que mandam a gente fazer que a gente tem que fazer, não. Porque pode ser fermento proibido pelo Senhor da Glória. Então é para ter cautela. Porque quem faz as coisas sem ter cautela pode se precipitar e errar. Olha mais esse texto de Lucas 12, verso 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Já viram esse tipo de multidão? Começou a dizer aos seus discípulos. O que ele começou a dizer aos seus discípulos? A mesma questão. Acautelai-vos. Tenham cautela. Primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas a cautela também do fermento do Herodes. Ou seja, aqueles que professam ser crente, têm a cautela do fermento daqueles que dizem que é crente. Mas também tem a cautela com aqueles outros lá do palácio. Porque tem fermento aí que pode complicar. Lucas 12, verso 2 e o verso 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Alguns não iam ver, né? A hipocrisia dos fariseus, mas outros já iam ver, porque o Senhor revela. Não só a questão da hipocrisia, porque alguém pode dizer, mas o contexto é outro. O contexto pode ser outro, mas nós aprendemos várias lições no contexto. Porquanto todo o que em trevas dissestes, a luz será ouvida. Às vezes as pessoas pensam que está falando sozinho, né? De repente, parede que eu ouvi, tem alguém atrás da parede escutando. Ou a própria profecia, o Senhor revela da forma como ele entender melhor. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Porque alguém pode falar lá escondido, sozinho para lá, no gabinete lá, mas Jesus na profecia ele já deixa bem claro na sua palavra que as pessoas vão saber até o que está escondido lá. Através da própria profecia, o Senhor já havia ouvido líderes aí no futuro fazer o que estão fazendo. E eles achando que ninguém nunca ia saber, o Senhor revela. Aí vem Mateus 15, de 7 a 9. O que diz Mateus 15, 7 a 9? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha a questão. Os homens, eles se exaltam, ensinam as suas doutrinas, o seu fermento, e ainda incham os outros que estão ouvindo. Isso é dominar a consciência. A nossa consciência deve estar aberta para a palavra de Deus. Quando entra a do homem, que não está de acordo com a de Deus, é a hora de você parar e dizer assim, não, aqui não. Eu estou aqui para honrar a Cristo, adorar a Ele, na beleza da sua santidade, mas ensinamento de homem eu não vou aceitar. Tem que ser uma doutrina com fundamento bíblico para ser a doutrina de Cristo, não de homem. Aí, aqueles líderes lá foram chamados de hipócritas. Porque de lado falava direitinho, né? Está escrito assim, 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 na lei, mas o coração estava onde? Longe. E às vezes acontece com a gente, às vezes a gente está aqui no culto para adorar a Deus. Se ligar no que está escrito, se ligar na música, de repente a música toca, começa, chega no fim, ninguém nem entendeu nada porque a mente estava lá pouco ruim. O coração rei estava longe. Isso é hipocrisia para Deus, né? Por isso que diz, quando a gente chega no culto, a gente senta, já começa ali já a adoração. Para que nós não sejamos hipócritas, nós temos que estar ligados, né? E digo-vos, amigos meus, olha como é que nós somos chamados, de amigos. E Jesus diz em João capítulo 15, verso 14, vocês são meus amigos, mas se vocês fizerem o que eu vos mando. E se eu não fizer o que Jesus manda? Eu não sou amigo dele, simplesmente isso. Amigos meus, não temais os que matam o corpo. Os amigos de Jesus que fazem o que ele manda, uma hora vai desatender a voz de um que não é mandado por Cristo, e ele vai se zangar e vai até querer matar, se for o caso. Mas ele disse logo, não tem mais o que mata o corpo. E depois não tem mais o que fazer depois disso. Agora, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Vocês temam a Deus, temam aquele que pode matar o corpo e tem mais alguma coisa que fazer. Porque depois de matar o corpo, ele tem poder também para lançar no inferno. Olha. Sim, vos digo, a isso aí vocês temem. Homem só pode chegar até matar. Depois de matar, ele não pode fazer mais nada. E a vida, quem tem para dar sou eu. O Senhor está dizendo isso para nós. Ele não tem vida para dar com o corpo morto. Eu tenho. E a vida é eterna. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então recebam ele e andem nele. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados. Nela abundando na fé em ação de graças, porque de graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Tende cuidado para que ninguém engane vocês, nem faça presa de vocês, presa deles, por meio de filosofias que eles ensinam, por meio de subtilezas vãs, também não caiam na deles. Não sigam e não caiam segundo a tradição deles, que são tradições de homens, são fermentos de fariseus e saduceus, segundo os rudimentos do mundo.
Então, se alguém sabe que alguém está ensinando uma coisa que está em conformidade com o mundo e as escrituras não apoiam, a cautelagem desse fermento. O seu menosprezo pelas observâncias dos rabis, isso aqui era Cristo. Ele menosprezava as observâncias dos rabis, menosprezava. Está escrito aí. Ele menosprezava a observância dos rabis. E o seu menosprezo às suas observâncias e a liberdade com que ele punha de lado as exigências tradicionais quanto ao sábado, ele era a favor totalmente do sábado, mas a forma como os fariseus estavam fazendo, ele era contrário. E aquilo ali, tudo parecendo colocar ele ao contrário do que aquelas autoridades religiosas pensavam, isso despertava indagação às pessoas, e muita indagação. Seus irmãos, eles pensavam que Jesus Cristo estava errado, por ele estar se alienando dos grandes dotos da nação. Eles achavam, os irmãos de Jesus achavam que esses homens, os líderes religiosos da sua época, deviam ter razão e que era Jesus Cristo que estava errado, se colocando em oposição àquelas autoridades. A história se repete. Tá? Nós vamos concluir o texto aqui, porque o celular aqui já está dizendo que já está encerrando. É bom porque já está encerrando ali também o horário. E nós vamos concluir com esse texto aqui. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora se levanta contra a sogra, de sorte que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso aqui é o que nós vamos ver daqui para frente. Porque o caminho vai estreitando, vai dificultando e as pessoas não querem dificuldade. Aqueles que estão dormindo, eles têm que fazer uma escolha. Ou eles acordam, ou eles continuam a dormir. Agora a mensagem vai ser dada porque o Senhor está levantando mensageiros para dar advertência no mundo inteiro. Então que Deus abra o nosso entendimento, coloque sobre nós o seu Espírito e que esse Espírito nos guie em toda a verdade para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?